Caio, é uma turminha aqui que escreve o seguinte: vou ler vocês, não precisam brigar comigo, vou ler vocês. Da próxima vez, escrevam sem brigar comigo, por favor. Tá bom. Tem que deixar o pessoal bem claro. O pessoal... Desce a Calma, ripa. gente. Eu fico 2 programas sem ler a pessoa enlouquece, ela acha que é online. Calma, brother. 2 perguntas rapidinho pra você, cara. Nós somos um grupo denominado Caminho de Cristo. E você é o nosso pastor online. Todos os domingos. E gostaríamos que nos iluminássemos a respeito do Código Isaías. Ou nos indicar algum livro a respeito desse assunto. Tem pessoas colocando aqui no nosso grupo essa prática, se isolando de outras pessoas por acharem que tem características negativas. A outra pergunta é referente ao assunto de ontem, sobre a trindade que você explicou, e a gente ficou confuso com aquela explicação. Nós cremos que Jesus é um Deus Filho do Deus Pai, porém, se existe um único Deus, por quem Jesus estava orando no jardim do Getsemane? Quando ele fala que eu e o Pai somos um, não seria em caráter, Caio? Muito obrigado, Deus te abençoe. Não, ele, quando diz eu e o Pai somos um, e tudo mais que ele disse a esse respeito, era uma coisa tão bem compreendida pelos religiosos e teólogos judeus, que foi em razão disso que ele foi crucificado. Porque quando você lê nos 3 evangelhos, você vê que nos 4 evangelhos, você vê que unanimemente o que aparece em todos os julgamentos é: pois ele diz que é filho de Deus, fazendo-se, portanto, a si mesmo igual a Deus. Então ninguém precisa perder tempo tentando entender o significado dessas falas de Jesus, porque a sentença da crucificação já traz a interpretação que os judeus, teólogos, escribas e versados na lei faziam. Quando alguém se dizia filho do homem, ele se colocava também em papel de equivalência com Deus. Tanto quanto o verdadeiro Cristo não era só ungido, era Deus mesmo entre os homens. É Deus armando a sua tenda com os homens, como diziam os profetas. De modo que vocês não têm nem que fazer o esforço acerca disso. É só ler o que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento, sem querer fazer uma teologia sistemática da Trindade, ele diz que o Espírito Santo é Deus, diz que Jesus é Deus e diz que o Pai é Deus. E não tenta explicar nada, porque a tentativa, como eu disse ontem, de tentar criar o sistema é pecaminosa. A tentativa é idolátrica. A tentativa é pagã. A tentativa é reducionista. A tentativa é mecanicista. A tentativa é hierarquizante. A tentativa é sociologizante do fenômeno. Então, tudo que confina a perspectiva de Deus é ídolo. Então, não fiquem confusos com o que eu disse. Eu não posso ser mais óbvio e explícito do que eu estou dizendo. Essa é a primeira coisa. Quando se diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, lá em Hebreus, se está dizendo que ele é a expressão exata do ser de Deus. Não uma emanação, a primeira criação de Deus, como alguns que leem Paulo em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 em diante, que diz que ele é o primogênito de toda a criação, ficam dizendo, não, ele foi o primeiro gerado. Ele é o primeiro aparecido. Ele é o primeiro a ser manifestado. Ele é a primeira manifestação do que é eternamente. Porque se diz ao mesmo tempo que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Paulo, escrevendo a Tito, o chama de nosso Senhor e Deus. E uma quantidade enorme de outros textos e situações. De modo que eu pediria a vocês que, sobretudo, lessem o meu site, caiofabio.net, porque as pregações de domingo à noite ou alguma coisa assim, eu nunca tenho a pretensão de trazer nenhuma forma de esclarecimento mais pedagógico sobre nada. Eu estou falando com um grupo amplo, enorme, muito mais sempre ministrando a fé, ao coração, trazendo palavras de estímulo, de edificação, de coragem para viver. Mas no caiofabio.net, se vocês entrarem, aprenderem a pesquisar lá, que é o que o Judá já poderia ter aberto ali no Google, para vocês aprenderem a fazer a pesquisa. Por exemplo, qual é a palavra que eles utilizaram aí? A primeira pergunta qual foi mesmo? A primeira pergunta foi falando sobre a questão de Isaías, né, Caio? Sei, mas você quer saber dessa pergunta do Código de Isaías? Código de Isaías. É. Não, aí no site eu não vou falar sobre o código, mas não precisava tirar dali, eu ia já dar outra dica. Código Isaías. Estão desesperados lá dentro. Não é disso que eu vou falar agora. A segunda pergunta... A segunda pergunta é falando sobre a questão da Trindade. Da Trindade. Que você então pode escrever lá, Trindade, por favor. Trindade. Vai resolver. Não tem muita coisa sobre a Trindade, porque esse é um assunto, a meu ver, infantil. Duas senhoras e a Trindade, como você crê em doutrinas de Constantino, já outra coisa, mas tem a Trindade, porque para isso aí não. Aí foi porque era alguém que me viu lá na igreja da Trindade, Constantino, lactância, cristianismo irreformável. Espírito Santo pode ser, né? Tem, tudo isso aí vai ter, ele vai encontrar várias coisas, mas se puser Espírito Santo, põe Espírito aí. Santo, ou se mesmo lerem o meu livro, o Espírito Santo, Deus que vive em nós, vão encontrar tudo isso. Eu creio do jeito que eu creio aqui desde sempre, é como eu ensino. Olha aí, Espírito Santo vai passar pela Trindade o tempo todo. E tem um livro para você pegar, o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Vocês precisam, vocês como grupo, não ficarem com cada um dizendo o que lhe vem primeiro à cabeça. Sendo que pouca gente conhece, tem estrutura histórica, cultural ampla e variedade de percepção para ajudar a clarificação dos entendimentos. Por exemplo, escreve aí, Judá, Código de Isaías. Você vai ver a quantidade de... Não no caiofabio.net, eu estou falando no Google mesmo, por favor. Código Isaías. Código Isaías no Google. Vocês vão ver a quantidade de interpretações que uma coisa como essa suscita. Código de Isaías. Vamos lá, qualquer coisa, ou de Isaías, ou Isaías vai chegar lá. Olha aí, vem dos essênios. Maneira de orar dos essênios. Furada. Absolutamente furada. Aí já tem agora a tentativa de vincular isso à física quântica, porque hoje o esoterismo todo se serve das metáforas da física quântica para tentarem estabelecer os seus pressupostos de espiritualidade. Aí o cara me ouve falar de física quântica, me ouve falar às vezes do livro de Enoque, cheio de anjos o livro de Enoque, me ouve mencionar alguma coisa sobre a comunidade dos essênios em Qumran, junta tudo num pacote só, aí encontra num lugar essênios, Qumran, Enoque e física quântica, diz, eu encontrei a verdade. Faz um mexido. E, meu Deus, eu vejo cada loucura sendo feita, maluquice, porque os caras não conhecem legal o pressuposto quântico, não conhecem a história da revelação escrita e proposicional, não conhecem essas culturas esotéricas israelenses que iniciaram desde o tempo do exílio em Babilônia. Os judeus não foram à Babilônia e saíram de lá incólumes. Os babilônios e os persas eram cheios de esoterismos, de zigurates, de observação de astros, de filosofias interessantes e sutis acerca do mundo espiritual. Eles tinham um mundo espiritual carregado de anjos, de vigilantes,
de seres de outras dimensões. Tanto é que é em Ezequiel e que você vê aquela descrição mais aparatosa daqueles círculos dentro de círculos com cambotas e olhos para todos os lados voando por sobre o rio Ulá, aquela loucura das evoluções de luzes gloriosas que deixaram Ezequiel em estado de perplexidade e petrificação. Então os babilônios e aquela cultura sempre lidou com uma variedade de percepções espirituais enorme. Então os judeus, boa parte deles, vieram influenciados. E foi esse lado que chegou profundamente influenciado por esse tipo de esoterismo, que 400 anos, 300 anos antes de Jesus, começou a escrever esse tipo de livro que mistura alguns textos do Velho Testamento com interpretações esotéricas. E aí ficam os queridos ali dizendo: Caio, nós estamos seguindo o caminho de Cristo, você é o nosso pastor. Me dá muita alegria, muita honra, eu quero ser. Então, se eu sou o pastor de vocês, ouçam o que eu estou dizendo. Vocês não escolheram um caminho que bote o pé no chão sólido. É um caminho muito movediço, estranho para quem quer caminhar no Evangelho simples, porque a quantidade de opiniões falaciosas ou quase fundadas numa coisa que poderia ter um interesse, significar um interesse de aprendizado, estão para todo lado. E a pessoa que não tem esse discernimento, essa acuidade longa, ampla e variada de observações, já que se a pessoa já não tiver visto esse filme muitas vezes antes e conhecer o processo histórico que formou isso tudo, acaba embarcando gaiatamente em coisas que não compreendeu e atrasando a simplicidade da compreensão. É por isso que eu digo a vocês, amigos, eu só vou sentir que vocês estão em segurança quando vocês fizerem o meu curso Reconexões, aqui no Caio Fábio Exclusivo, depois o Jesus, a chave hermenêutica. Aí eu vou começar a achar que vocês puseram o pé num chão sólido. Por que vocês não se reúnem como grupo e assistem? Fazem, são 200 aulas, de 10 minutos cada uma, para vocês conversarem depois com a Bíblia aberta. No Reconexões, no chave hermenêutica são 68, 70, para vocês fazerem juntos. Vão fazendo esse caminho juntos, para que vocês não fiquem perdidos no meio das muitas vozes que aparentam chegar com alguma ilustração e sabedoria, mas frequentemente não discerniram o precioso da bobagem. Vocês entenderam? Um beijo para cada um. Vem VTV, o canal é você.